Olá, me chamo Iago e vou apresentar sobre a comparação de indexação entre o Cassandra e o MariaDB. A apresentação desse artigo propõe análise de dois sistemas de bancos de dados, utilizando como critério a indexação e a comparação entre o Cassandra e o MariaDB como trabalho final da disciplina Banco de Dados. Segundo Koff, banco de dados é uma coleção de dados interrelacionados, apresentando informações sobre um domínio específico, ou seja, uma coleção de informações ou dados estruturados que se relacionam. Normalmente, são armazenados em um sistema de banco de dados, conhecido como SGBD, que é o Sistema de Gestão de Banco de Dados, que geralmente gerencia essa estrutura. Esse sistema permite dar acesso aos dados, autorizar o acesso às informações e manipular os dados presentes, sendo um software que interage com o usuário. Na figura 1 a gente tem um esquema que mostra como dá-se essa interação. O SGBD tem como objetivo garantir o não acesso direto do usuário às estruturas e garantir a independência dos dados sobre as aplicações, a estratégia de acesso e a forma de armazenamento. Falando sobre o banco de dados relacional, existem alguns conhecidos como Oracle, MySQL, Postgre, SQL. Eles garantem a persistência dos dados com relacionamentos pré-definidos entre si e são baseados no modelo relacional. Na figura 2 a gente tem um exemplo de banco de dados. Todos os objetos vão ser representados por tabela, em que cada coluna define um tipo de dado e os campos que possibilitam o armazenamento de valores ou atributos desse mesmo tipo. E as linhas permitem a representação de cada objeto com a unidade de cada entidade. Cada linha possuirá um ID único definido em um campo da coluna, como temos aqui a tabela empregado, em que tem vários atributos, certo? Como número empregado, nome empregado, salário, e o departamento em que cada empregado trabalha. E o número do usuário seria esse ID único que define cada empregado. Esses dados eles podem ser acessados de diferentes formas, sem necessidade de reorganizar as colunas ou tabelas do banco de dados. E ele garante a integridade dos dados através do uso de chaves primárias, os IDs únicos que eu acabei de citar, e as estrangeiras, que permite a identificação única de registros armazenados em uma determinada tabela. Essas chaves também podem ser utilizadas para criar índices, que são usados para melhorar o desempenho de consultas no banco de dados. E, além desses fatores, há um conjunto de propriedades que garante a persistência entre transações e operações no banco de dados, conhecida como ACID, que é atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade de um SGBD. E oferece otimização de consultas, recuperação de falhas, validação, controle de concorrência e verificação de integridade dos dados. No entanto, em um contexto de alto e crescente volume de dados, o modelo racional pode não mostrar-se eficiente. No banco de dados no SQL, que é Not Only SQL, não somente SQL, surge com a necessidade de resolver algumas ineficiências do modelo relacional, contrariando as propriedades ACID e deixando de estar obrigatoriamente presentes simultaneamente. Não necessariamente as quatro propriedades do ACID elas vão constar no banco de dados no SQL. Então, sendo assim, ele tem uma propriedade chamada CAP, que permite a consistência forte, a alta disponibilidade e tolerância ao particionamento dos dados na rede. Falando sobre, ainda no SQL, ele garante a escalabilidade horizontal em um contexto de crescente volume de dados sem reduzir o empenho e eficiência, uma coisa que o relacional não garante. A ausência parcial ou total de esquema que define a estrutura de dados do banco de dados e facilita a alta escalabilidade e alta disponibilidade e a possibilidade de replicar informações de forma nativa. O CAP que eu mencionei afirma que em um dado momento só é possível garantir duas dessas três
Propriedades, que é a consistência forte, alta disponibilidade e a tolerância e apaixonamento dos dados na rede. E sendo assim, as propriedades do ACID não são respeitadas simultaneamente, havendo a necessidade de desenvolver um sistema que evite inconsistências temporárias com o objetivo de priorizar a disponibilidade. Tratando-se do SGBD, o MariaDB, os índices são armazenados em árvores B, garantindo um ótimo desempenho em consultas e transações, pois permite que o SGBD encontre e recupere linhas específicas muito mais rapidamente do que sem índice. Quando são adicionados, eles podem trazer uma certa sobrecarga ao sistema de banco de dados, quando não utilizados com planejamento, devido à quantidade de índices que pode se adicionar. Mas sem ela também o servidor de banco de dados deve começar com a primeira linha e depois ler a tabela inteira para encontrar as linhas relevantes em uma consulta, quando se chama uma consulta. Quanto maior a tabela sem a indexação, mais cara será essa operação. No NoSQL, as famílias de colunas são armazenadas em ordem organizada, o que torna a consulta de um conjunto de colunas eficiente. O Cassandra foi feito para operar de forma distribuída ao utilizar várias máquinas, maximizando assim a sua operação, sendo que não há vantagens em utilizar apenas uma máquina. No nosso caso, foi utilizada somente uma máquina para rodar as consultas. Como ela possui uma arquitetura descentralizada, os nós da rede garantem as mesmas funções e capacidades, não havendo um ponto único de falha, ou seja, todos os nós, todas as máquinas que estão operando sobre o banco de dados, mesmo que haja algum problema dentro desse sistema, não vai haver uma falha, porque os nós possuem as mesmas funções e as mesmas capacidades de operação. O Cassandra utiliza a arquitetura conhecida como Shared Nothing, pois não compartilha entre si nenhum tipo de recurso de hardware, evitando possíveis gargalos no sistema e permitindo que os nós sejam heterogêneos entre si. A estratégia que o Cassandra usa para distribuir as linhas pelos hosts é chamada de particionamento. Particionamento é o ato de mapear a chave de linha no intervalo de tokens e é necessário executar uma varredura na tabela para responder à consulta. No Cassandra, ele vai subdividir a consulta e vai gerar tokens. Para cada token, ele vai particionar o banco de dados, e para cada token ele vai definir um intervalo de início e fim de um intervalo de banco de dados. Dado um valor inicial da chave de linha e um valor final da chave, o Cassandra pode determinar exatamente quais hosts tem os dados que você está procurando. Ele calcula o valor inicial de um token e o valor final e seleciona e retorna tudo entre eles, mas assim preservando a ordem. O Cassandra fornece também um mecanismo de indexação nativo em índices secundários. Os índices secundários funcionam com base nos valores das colunas e declara-se um índice secundário em uma família de colunas, como a gente vai ver na sequência da aplicação. Como o Cassandra não mantém informações sobre o valor da coluna em nenhum nó, e os índices secundários são no valor das colunas, uma consulta ainda precisa ser enviada para todos os nós, ou seja, todos os tokens eles vão ser consultados. Além disso, índices secundários não são recomendados para conjuntos de alta cardinalidade, como será visto nos resultados a seguir. O conjunto de dados que eu trabalhei tem uma cardinalidade enorme, e com isso, já falando do resultado, o resultado de indexação, o tempo de processamento da consulta foi maior no Cassandra comparando com MariaDB. Isso acredito que se dá por não reproduzir uma arquitetura, aplicar uma arquitetura descentralizada, certo? Já que eu trabalhei somente com a máquina, e então houve
gerou-se vários tokens, já que teve várias consultas, várias criações de tokens e vários processos de consulta, porque a cada token ele vai consultando, gerou-se esse resultado. Em compensação, com a indexação, houve uma melhora na performance, no desempenho da aplicação em 0,45 segundos. Com MariaDB o resultado foi extremamente positivo, certo? Mesmo sem indexação e com indexação, já que o MariaDB já proporciona essa ótima performance em um conjunto de dados estático, ou seja, que não tem alteração com constância. Então, com indexação, esse resultado ficou extremamente positivo, com a diferença para cada um de 0,49 segundos. Para eu mostrar o resultado, rodando todo o script, eu vou dar drop no database e vou fazer toda a sequência que eu fiz. Tem que criar o database, depois eu crio a tabela, depois da tabela eu importo o documento contendo todas as informações, certo? Então, importado os dados para o database, eu posso chamar a função de consulta. Chamando a consulta, certo? Eu tenho um retorno com todos os dados que eu gostaria de ver em 0,50 segundos. Criando a indexação, eu garanto reduzir isso com a indexação, e sem indexação a gente pode ver que existe uma melhora na performance na consulta com o MariaDB. Então, sobre a Cassandra, eu dou um drop table no que eu já tinha feito anteriormente, certo? E vou criar um novo banco de dados para acessar o banco de dados, né? Eu faço a cópia com as informações do conjunto de dados que eu tenho. Eu defino no Cassandra a primary key, único key aqui em cima, certo? E a cópia eu defino cada coluna na ordem em que está o arquivo. A maioria dos tipos é texto, certo? Só alguns que tem um double ou int, como o caso do unique key, porque eu tive alguns erros, alguns problemas na hora de comparar. Então eu prefiro colocar tudo como texto para evitar certos problemas. Tive alguns problemas durante a execução, a implementação do trabalho, mas consegui finalizar. Demora um pouco porque ele verifica se existe outras informações que podem ser inseridas, porque pode ter vários valores nulos. Então ele vai varrendo um intervalo a mais do arquivo
para verificar se existe alguma informação. E eu posso fazer a consulta. Certo. Aqui tem vários tokens, certo? Cada token desse. Cada consulta dessa é um token. Eu tenho que definir alguns parâmetros para poder fazer o tracking de tempo e tal. Aqui, como eu havia dito na explicação do slide, existe cada token, certo? E para cada token ele vai executar o Cassandra, certo? Ele vai criar uma query e vai chamar a seleção. Para cada seleção dessa, para cada token desse, ele vai ter um intervalo. Ele vai definir um intervalo. E um index secundário esse valor tende a diminuir. Então essa foi a minha apresentação sobre a comparação entre o Cassandra e o MariaDB como critério a indexação. É isso, obrigado.